A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Renato Zanini e você está no canal do Universo Bíblico Teológico. O tema da mensagem de hoje é: ninguém pode parar a Igreja do Senhor. Vem comigo. Meus queridos, a crise ela é mundial. Estamos vivendo uma época de crises em todos os segmentos. Os noticiários falam a todo momento sobre demissões, sobre recessão da economia, sobre uma crise generalizada do país, principalmente na área econômica e na política. É preciso destacar que também vivemos dias de crise moral em nossa sociedade. A violência, a corrupção avançam descontroladamente. E a cada dia, o amor, a gentileza, o perdão, a amizade, entre outras, são coisas que parecem que desapareceram, ou pelo menos tornaram-se uma raridade. E nós, servos de Deus, a Igreja Fiel do Senhor, estamos em meio a todos esses acontecimentos. Por isso, quero destacar aqui uma situação parecida que ocorreu em Israel quando esta era governada pelo rei Acabe. Em desobediência às leis de Deus, ele se casou com Jezabel, uma estrangeira que adorava a outros deuses. O resultado disso foi que esse rei trouxe uma grande crise ao povo e a toda a nação, que também se afastou de Deus e serviu a outros deuses. Por causa do pecado e da quebra da aliança com Deus, a crise veio sobre toda a nação de Israel. O principal sinal da crise foi a falta de chuva, que foi profetizada pelo profeta Elias e está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Porém, cabe destacar que Elias, ainda que fosse um homem de Deus, como era, um profeta, mas também enfrentava as consequências daquela crise. Assim também, muitos servos de Deus hoje em dia estão enfrentando as consequências das crises, pois não estão isentos dela. Porém, a Bíblia diz que Deus mandou que corvos alimentassem Elias naquela crise e que ele bebesse do ribeiro que existia em Querite. 1 Reis, capítulo 17, versículo 4. As coisas até iam bem. Havia comida e bebida para Elias, apesar da crise. Porém, num dado momento, algo acontece. No versículo 7 deste mesmo contexto, diz assim: mas passados dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. A provisão de Elias havia secado, acabou. E agora? Da mesma forma que aconteceu com o profeta de Deus, muitos servos fiéis de Deus estão vendo o seu ribeiro secar. Seja na área econômica, na saúde, na família ou em outras áreas em que as crises vão chegando. Elias poderia ter ficado desesperado. Afinal, quem pode viver sem água? Porém, Elias não perdeu a sua fé em Deus. Permanecendo em comunhão com Deus, ligado no céu, ele ouviu a voz de Deus que lhe disse, registrado no versículo 9, dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Deus tem a resposta certa para as nossas necessidades. E acredite, muitas vezes a resposta de Deus vem de onde menos esperamos. Afinal, como uma viúva poderá me sustentar? Poderia ter questionado dessa forma o profeta Elias. Porém, ele creu na provisão de Deus, que fez um grande milagre naquele lugar onde o azeite da botija e a farinha da panela não se acabou até que a chuva desceu sobre a terra. Referência versículo 14. Por isso, crises são verdadeiramente momentos difíceis, porém, são nesses momentos que vamos viver o sobrenatural de Deus. A providência de Deus vem de onde menos podemos esperar.
como de corvos que traziam alimento ao profeta, ou de uma multiplicação sobrenatural do azeite e da farinha. O fato é que Deus é fiel e nós devemos crer que mesmo nos momentos de crise, Ele está no controle e cuidado dos servos fiéis da igreja fiel. Ora, vale ressaltar que sempre existe algo que nós podemos e devemos fazer. É a nossa parte. Temos uma atitude a tomar. Temos uma parte de cooperação com Deus, que é importantíssima. Primeiro, como Elias, precisamos ouvir a voz de Deus em meio ao movimento das crises. No versículo 8 deste contexto, diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor. E só a ouviremos se permanecermos como Elias, fiéis ao Senhor. Segundo, como Elias, não podemos ficar parados esperando as coisas caírem dos céus. Temos que nos dispor a continuar a fazer a obra, como no versículo 9 está dizendo: levanta-te e vai a Sarepta. Afinal, desânimo não combina com crise. Terceiro, como Elias, devemos ser obedientes à palavra de Deus, fazendo a vontade dele, do Senhor, mesmo que seja difícil. No versículo 10 está dizendo: então ele se levantou e foi. Nada, nem coisa alguma e nem ninguém poderá parar a igreja do Senhor. Vamos avançar. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.